Atos 19, versículo 13 ao 17. Atos 19, versículo 13 ao 17. Aleluia. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, ordeno que saia. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é. Conheço Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre intimidade gera autoridade. Intimidade gera autoridade. Atos 19, do versículo 13 ao 17, nós encontramos alguns judeus, exorcistas, que tinham um trabalho itinerantes. Eles percorriam as cidades expulsando demônios, fazendo magias, iludindo pessoas. E eles usavam práticas ocultistas, usavam fórmulas mágicas, entre aspas. Entre eles estavam os 7 filhos de Sevas. Sevas é citado por Lucas aqui em Atos como chefe dos sacerdotes, ou seja, como sumo sacerdote. De fato, Sevas não era sumo sacerdote. Provavelmente, Lucas cita ele como um dos chefes dos sacerdotes para apontar para a história da própria família, ou seja, alguém da sua família era sumo sacerdote. Então, provavelmente Lucas o cita como sumo sacerdote, como chefe do sacerdote, exatamente por isso, por causa dessa história familiar. E esses caras acompanharam o ministério de Paulo. Eles seguiam Paulo, eles viram tudo que Paulo fazia, eles acharam incrível, acharam extraordinário, Deus realizando muitos milagres através de Paulo. E obviamente eles tentaram fazer aquilo que Paulo fazia, expulsar demônios, usando o nome de Jesus para expulsar esses tais demônios. Só que havia uma grande diferença. E a diferença é que Paulo conhecia Jesus. E eles conheciam Paulo que falava de Jesus. Essa era a diferença. Eles queriam usar uma autoridade que não era deles. Eles queriam usar um poder que eles não tinham. Eles queriam fazer o que Paulo fazia. Obviamente não conseguiram. Então essa história nos traz uma lição grandiosa, de que muitas vezes nós queremos uma autoridade que não temos. E a autoridade não se copia. A autoridade não se empresta. A autoridade não se imita. A autoridade nasce de uma relação com Jesus Cristo, de uma vida de intimidade e de entrega. E esse é o fundo, é o pano de fundo da nossa mensagem essa noite. Agora vamos voltar um pouquinho para tentar entender que período extraordinário era esse no ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Volta alguns versículos para mim, o versículo 10 do mesmo capítulo, capítulo 19,
para que a igreja entenda o que de fato chamou a atenção desses caras. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província, capítulo 19, versículo 10 ao 12, tá? Atos. Só um minuto. Isso acontece em todas as igrejas. Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, ao 12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Esses enfermos eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Veja o quanto Paulo era usado por Deus. Agora, preste bem atenção. Volta esse texto para mim, por favor. Vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Não estava dentro do esboço aqui, não estava, mas eu sinto em fazer. Não faça disso uma doutrina. Não façam disso uma doutrina. Em nenhum momento esse texto está dizendo que você tem que pegar lenço, você tem que pegar toalha e sair daqui e levar e colocar em um doente. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo isso para você fazer. Se você falar assim, se eles fizeram eu também posso, então mate um cordeiro e sacrifique na sua casa. Pega um boi, corta a cabeça dele, deixa o sangue derramar. Por gentileza, texto fora do contexto é pretexto para você fazer o que você quiser. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que você tem que pegar lenço que o pastor orou, pegar a folha de uma árvore, pegar, o que mais lá? Lenço, agora embaçou. Aventais, orar e levar. Isso não cura. Mas isso ativa a minha fé para que alguém possa ser curado. Eu já vi muita gente ser curado com lencinho, tá. Não faça disso uma doutrina. Não faça disso uma regra. Por que Paulo fazia isso? Não tinha pessoas suficientes para fazer. Não tinha gente suficiente para orar para os enfermos. Não tinha. Hoje tem você, tem eu. Por que eu vou mandar um lenço para a pessoa ir lá ou colocar no doente, sendo que eu posso ir lá no doente e orar por ele? Então fique muito bem claro. Pastor Willis, o senhor é a favor de orar por lenço, por avental, por badulaque, levar para casa? Não sou. Se alguém aqui ensina isso, se alguém não é batista, se alguém não crê no que eu creio, está fora da visão, não aprenda. E ignore completamente, esse é o ensino do seu pastor. Ou você come o alimento que eu estou te alimentando, ou você come o alimento do vizinho. Você escolhe quem você quer seguir. Ou o seu pastor é o Julian, ou o seu pastor é o Marcílio, é o Moacir, é o meu amigo Claudenir, qual o nome da pastora da Quadrangular? É uma benção ela. A Kátia. Escolhe qual dessa galera você quer, o Daniel, o Davideiro. Escolhe qual dessa galera quer ser seu pastor. Escolheu? É eu? Então aprenda o que eu estou te ensinando. E aquilo que eu te ensinar estiver fora da Bíblia, você vem em mim e me prove que eu estou fora da Bíblia. Mas lá faz assim, lá é assim. A gente vai respeitar lá. Amém? Quem está comigo diz amém. Não adianta congregar aqui, eu ensinar uma coisa, você sair para aquela porta e ficar colocando no coração dos outros que você não concorda. O que é rebelião? Rebelião é o seguinte: rebelião é quando eu não concordo com algo e coloco no coração do outro aquilo que eu não concordo. Isso é rebelião. Você tem todo o direito em não concordar comigo. Mas a partir do momento que você leva isso para outra pessoa, isso é rebelião. Então, não compreendeu o que eu ensinei, que o pastor Wilson ensinou? Vira e mexe, pastor, o obreiro Gustavo está ensinando aqui também. Outros irmãos, não concordou? Chama a gente no particular e pergunte. Prove para nós que a gente errou. Você pode ter certeza que eu vou subir aqui e vou corrigir. Eu já fiz isso algumas vezes. Amém? Vamos continuar? Então Deus fazia coisas extraordinárias através do ministério de Paulo. A pergunta que eu faço a vocês é: o que havia na vida de Paulo para Deus usar ele da forma que usou? O que esse homem tinha que eu e você não temos?
ou se de fato temos, como temos. O que Deus fazia? Eu quero rapidamente trazer aqui para vocês o que Paulo tinha, que serve como exemplo para mim e para você. Primeiro, Paulo era um homem totalmente rendido a Cristo. Paulo tinha uma vida rendida a Cristo. Coloca para mim Gálatas, capítulo 2, verso 20. Olha que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Paulo não queria apenas que Jesus participasse da sua vida. Jesus não era apenas um convidado em sua vida. Paulo havia entregado toda a sua vida para Jesus, toda a vida para Jesus, ao ponto de afirmar. Paulo afirmava, o que ele dizia? Assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então o ministério de Paulo começa com uma coisa que nós chamamos de rendição. Paulo era rendido ao Senhor. Meu irmão, um ladrão, quando ele é rendido para um policial, não tem o que fazer, querido. Não adianta, o policial dominou ele ali, ele pode se bater, ele pode tentar fugir, não consegue. Rendição é eu perder o controle de mim e alguém possuir autoridade, exercer autoridade em mim ao ponto de eu querer viver coisas por mim mesmo e não conseguir. Isso é rendição. Não era o eu de Paulo que o governava, era o eu de Cristo que o governava. E hoje lá no Estadito, de número 73, vou voltar agora com ele, eu coloquei sobre isso. Se o Rei dos Reis não lhe governa, se eu não me submeto ao Rei dos Reis, então quem governa sou eu. Se eu governo, então quem está no trono sou eu mesmo, não é Jesus. Então o rei sou eu, não é ele. Então o segredo da vida de Paulo é que ele tinha uma vida rendida ao Senhor. Deus usava profundamente Paulo. Por quê? Porque Deus usa profundamente quem se entrega completamente. Deus usa quem de fato se entrega completamente. E vida de entrega é isso. É você abrir mão do seu eu e dizer: Senhor, faça o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Eis-me aqui, faça o que o Senhor tem que fazer. E Paulo sabia bem que deveria fazer, porque Deus o chamou e o militou para isso. Segunda coisa que fazia Paulo viver essa vida extraordinária era que Paulo tinha uma vida de oração. Paulo, primeiro, tinha uma vida rendida ao Senhor. Segundo, tinha uma vida de oração. Coloca Atos 9:11, na conversão de Paulo. Paulo se converte, Paulo teve um encontro com Jesus. Olha a descrição, olha o que o próprio Jesus fala de Paulo. Aqui não é Lucas que está falando, porque Lucas escreveu Atos. É o próprio Senhor que está dizendo. Olha lá, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha agora o que Jesus diz: ele está orando. Ele está orando. Logo depois da conversão, o próprio Deus dá uma descrição da vida de Paulo. Ele está orando. O cara se converte e já começa uma vida de oração. Tem gente que está convertida há tantos anos, não sabe nem orar. Aí eu pergunto: que vida com Deus é essa? Não sabe orar. Tem gente que está crente há tanto tempo e não sabe orar. Se eu pedir para alguém aqui subir aqui, pega o microfone, ora aqui agora. Tem gente que não consegue vir. Não é nem pela timidez, é porque não sabe. Não sabe. Paulo tinha uma vida de oração. Veja, Atos capítulo 16, versículo 25. Olha onde Paulo estava. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Paulo estava preso e estava orando preso.
Paulo na cadeia, preso, orando e cantando. O que fazia Paulo ter uma vida extraordinária ao ponto de demônios saírem, enfermos serem curados, ao ponto de ele tirar um lencinho do bolso e levar para um doente, leva para casa, põe no doente, o doente é curado? Porque Paulo tinha uma vida de oração. Quem quer poder público precisa ter a vida de relacionamento com Deus no privado. Vida de relacionamento com Deus no privado é vida de oração. Você pode frequentar todos os cultos, se você não for um homem e uma mulher de oração, você não tem uma vida de intimidade com Deus. Tenta morar na casa com o seu filho ou com o seu pai e fica sem comunicar com ele. Fica 15 dias sem falar. Vamos fazer esse teste aqui? Quem é casado aqui, vamos brincar então, agora vamos fazer um teste, uma brincadeira, vamos ver se vai dar certo. Fica uma semana sem se conversar com o seu marido. Fica uma semana sem falar com o teu esposo, vamos ver que pé que vai virar esse relacionamento. Pode alguém dizer aqui, a gente já faz isso. Você precisa passar pela mesa redonda do pastor. Vida de intimidade tem diálogo. Intimidade com Deus exige diálogo. Deus não se relaciona com quem ele não se conversa, que ele não dialoga. Tem que ter oração. Criou um mito de que orar é só de joelho. Se você consegue orar de joelho, ore, mas não consegue, senta pelas madrugadas, cruza sua perna, pega a tua Bíblia, coloca ela ali e fale com Deus. Abre o teu coração. Cria uma rotina diária de oração. Paulo tinha uma vida de oração. Pode tirar o texto, filhão. A terceira coisa é que Paulo vivia cheio do Espírito Santo. O fruto da benevolência, do amor, da paz, da mansidão, da paciência, que Paulo vai escrever em Gálatas, esse fruto não é nosso. Esse fruto é do Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho fruto. Se eu não tenho o Espírito Santo, então eu não tenho fruto. Deus procura pessoas disponíveis para o Espírito Santo. E o quarto ponto do que fazia Paulo, porque Paulo era usado extraordinário, Paulo era obediente ao seu chamado. Paulo era obediente ao seu chamado. Veja, capítulo 26 de Atos, versículo 19 ao 20. Assim, capítulo 26, versículo 19 ao 20. Assim rei Agripa, Paulo dizendo, não fui desobediente à visão celestial, ou seja, não fui desobediente ao chamado que Deus me deu. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, quando ele se converte. Depois aos que estavam em Jerusalém e toda a Judéia. E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem arrependimento. Preste bem atenção, essa frase aqui, não fui desobediente à visão celestial, não fui desobediente ao Senhor, explica muita coisa. Deus chamou, Paulo respondeu. Deus enviou, Paulo foi. Eu já falei aqui centenas de vezes, vou repetir de novo, é sempre bom, né? Quem sabe uma hora dessa, o rema acontece na sua vida. Rema é uma palavra grega que traduzido significa aquilo que se revela, a palavra revelada. Rema. R-H-E-M-A. Rema. Palavra revelada. O que é isso? Eu venho aqui, prego a mesma coisa 100 vezes. Não fez sentido. Depende do nada, faz sentido. Opa, agora eu entendi. O Espírito Santo revelou dentro de mim aquilo, abri minha consciência, compreendi, deixei o Espírito Santo trabalhar nisso. Então vou repetir de novo. Nós temos que ser igual um instrumento afinado na mão de um músico. O músico aqui é Deus, o instrumento aqui sou eu e você. Instrumento desafinado é horrível. É horrível. O que é um instrumento desafinado? Deus fala, vai, eu não vou. Deus fala, não vai, eu vou. Deus fala, para de ir, eu continuo.
O que é um instrumento afinado? Deus fala, vai, eu vou. Não vai, eu não vou. Para de ir, eu paro. Mas há uma geração de pessoas desafinadas nos dias de hoje, fazendo tudo o contrário que Deus pede. Deus pediu para fazer, faça. Paulo não perguntava quanto custaria obedecer. Paulo perguntava qual era a vontade de Deus. Tem gente que está preocupado com o custo daquilo que vai fazer para Deus, ou seja, o tempo. Mas isso vai tomar quanto do meu tempo? O dinheiro, mas isso vai tomar quanto do meu recurso? Em vez de você se preocupar com quanto isso vai custar para você, pergunte qual é a sua vontade de Deus para a minha vida. Qual é a sua vontade de Deus para a minha vida? Faça a vontade de Deus na sua vida. Mas eu não sei qual é, porque falta a presença do Espírito Santo na sua vida. Se você me der um jarro bonito, se nós pegarmos esse vaso aqui, esse vaso está cheio de flores. Se eu quiser encher esse vaso de água, eu tenho que tirar as flores. A lei da física é que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Eu tenho que tirar as flores. Para uma coisa ocupar a outra, algo tem que sair. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo, sendo que a minha vida é viciada em trabalho, viciada em videogame, viciada em novela, viciada em fofoca, viciada em dinheiro, viciada em visitar, em ir na casa dos outros. Tem gente que vai na casa dos outros todo dia. E normalmente esses outros é a mãe. O sujeito é casado, não é recado dado não, hein? Não é recado dado. Vira para o lado e fala, não é o pastor dando recado não, vira aí, fala aí. Vira aí. Tem gente que culpa a sogra. Tem gente que culpa a mãe, mas não é não. Tem filho e filha que domesticam a mãe. Não sai da casa da mãe. Está todo dia lá. Está enfiado na casa da mãe. A questão é, o que eu vou fazer? A questão, escute bem, eu não estou dizendo, se vocês não saem da casa de sua mãe, não é para você parar de ir lá. A questão não é o que eu estou fazendo lá, a questão, melhor, não é porque eu vou, a questão é o que eu vou fazer lá. Então o problema não é estar todo dia na casa da mãe, o problema é o que eu estou fazendo lá. E nessa de ir lá, domestica a mãe, joga a mãe contra o genro, joga a mãe contra a nora. Como é que o Espírito Santo vai ocupar o seu lugar na sua vida, sendo que a fofoca e a intriga está ocupando o lugar? Não dá. Não tem jeito. Então quer ir lá na mãe, vai lá compartilhar hinos de adoração, vai ser útil na vida dela. E o seu marido? O marido é uma benção, mãe. Fica na sua aí. Com todo respeito a você, mãe. E a sua esposa? Minha esposa é uma benção, mãe. Fica na sua aí. Você é uma benção na minha vida também, mãe. Mas é um monte de gente se intrometendo na sua vida. Se não é na casa da sogra, é na casa do amigo. Não sai da casa do amigo. Fica levando a coisas íntimas do casamento. Não, porque ela é minha amiga desde criança. Sua amiga não tem que saber das coisas íntimas do seu marido, não, filho. Leva a coisa do marido para a amiga. Eu vou usar essa lingerie essa noite com o meu marido. É só o seu marido que tem que ver isso. A sua amiga não tem que ver isso, não. E a vendedora da loja, que nem sabe, tem ideia que é você. É muita intimidade sendo exposta. E é nisso que o diabo acaba interferindo na vida das pessoas. Então dê lugar ao Espírito Santo para que ele te oriente. Não abre a boca para sair falando coisas da sua vida para os outros. Então eu não estou aqui proibindo as pessoas, falando que é errado ir na casa da mãe ir lá todo dia. Não é não. E quando a mãe vai na nossa casa? Não é bom? Não é gostoso? É muito bom. A minha tem que ir um pouco mais na minha. Aleluia, Senhor, fala a Deus. É longe. Ela só vai na casa do Cauezinho, que é o Jonathanzinho. Vai não, Jonathan? É porque o Jonathan mora em frente à casa da minha mãe. E eu moro longe pra caramba. Eu moro aqui na rua de baixo e ela mora aqui. Eu gosto quando minha mãe vai na minha casa. Quem gosta que a sua mãe vai na sua casa? Diz amém. Amém. Quem tem mãe idosa, vai lá visitar a sua mãe.
mas um leve problemas. Enfim, queridos, Paulo era totalmente rendido a Cristo, Paulo tinha uma vida de oração, Paulo era cheio do Espírito Santo, Paulo era obediente ao chamado. E isso chamou a atenção desses exorcistas. E olha a visão que eles tinham. Eles viam o resultado do ministério de Paulo e eles tentaram reproduzir isso na prática. Coloca Atos 19:13. Olha lá no texto. Alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo, olha o que eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Perceba a expressão no texto: a quem Paulo prega. E isso deixa claro, eles conheciam bem o nome de Jesus, de quem Paulo pregava. Pode ir. Quem sabe você conhece bem Jesus, o Jesus que eu prego. E você consegue até repetir as palavras que eu falo. Eles sabiam. Eles foram enfáticos aqui. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Isso está muito evidente que eles não tinham relacionamento pessoal com Jesus. Conheciam Paulo, a história de Paulo, o que Paulo fazia, via o milagre, via Paulo expulsando demônio, via enfermo ser curado, mas não tinham um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Não conheciam Jesus. E com isso vem uma resposta assustadora por parte do maligno. Uma resposta assustadora por parte do diabo. Vejam que Satanás responde para esses jovens. Versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Aqui é o diabo respondendo, é o próprio demônio respondendo. Conheço Jesus. Conheço Paulo. Mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. Não tenho ideia quem vocês são. Quem são vocês? E essa pergunta, ela atravessa séculos. E o diabo pergunta essa noite, presta atenção aqui. E o diabo pergunta essa noite, através do pastor William, não, através da Bíblia. Através das Escrituras. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O diabo te conhece como? A gente tem que pregar o que vive. A gente precisa pregar o que vive. Um dia eu disse que a Bíblia, presta atenção, a Bíblia é o livro que instrui, a Bíblia é o livro dos crentes. E nós somos o livro dos ímpios. A Bíblia é o livro dos crentes e nós somos a Bíblia dos ímpios. Se o ímpio está olhando para nós, tentando achar alguma coisa em nós, o que o diabo não está fazendo então? Quem é você para o diabo? Eu vou chegar lá. Alguns pontos aqui importantes. Primeiro, existe diferença entre conhecer o nome de Jesus e conhecer Jesus.
Existe muita diferença entre conhecer o nome de Jesus e conhecer Jesus. Eles sabiam pronunciar o nome certo. Eles sabiam que Paulo usava o nome de Jesus. Eles sabiam que Jesus obedecia o nome que Paulo usava para expulsá-los. Mas eles tentaram transformar esse nome num tipo de fórmula espiritual. O problema nunca esteve no nome de Jesus. Tanto é que você pode repetir 500 vezes se você quiser. Nunca teve aqui no nome de Jesus. O problema estava em quem tentava usar o nome de Jesus. Fui expulsar o demônio não saiu. Então o problema não está no nome de Jesus que você tentou expulsar o demônio. O problema está em você. O problema está em você que tentou expulsar o demônio não saiu. Não há autoridade em você. Há uma diferença gritante, enorme. E eu coloquei aqui. Saber coisas sobre Jesus, frequentar ambiente cristão, conhecer a linguagem evangélica, repetir palavras de outros e ter uma vida verdadeiramente entregue a Jesus. Eu contei aqui uma vez rapidinho, lá em Várzea Paulista, contei esse testemunho há muitos anos atrás. Uma pequena igreja da Assembleia de Deus em Várzea Paulista. Eu não sei se pararam com isso, mas naquela época eu fazia muito isso. O camarada chegou, sentou de gravata, bonito. Quem lembra dessa história? Vamos lá. Sentou ele e a mulher no primeiro banco. O pastor viu aquele cara bonito, pediu para o diácono perguntar quem é. O cara é pastor fulano. Manda vir aqui. Já colocou sentado no púlpito. Dependendo nada, no meio do culto, pastor, eu senti no coração de passar a palavra para o pastor visitante pregar essa noite. Eu ia pregar, mas eu deixava. Você prega, pastor? O pastor levantou, eu prego. Pensa num bitelo assim, bonitão, vozeirão. E esse cara pregou. Eu vou falar uma coisa para você, essa história é real. Não sabia se a igreja subiu ou se o céu desceu. Foi gente rodeando peão, nego correndo, um negócio do louco. Na hora que ele disse amém, que a igreja deu aquela esfriada, ele começou a soltar a gravata, colocou em cima da cadeira, catou a Bíblia, fechou, colocou em cima da cadeira, tirou o paletó, colocou em cima da cadeira, soltou todos os botões da camisa e abriu. Cheio de patuá. O cara era pai de santo. Ele falou assim, eu quis provar para minha mulher que todo crente é besta, é manipulável. Eu quis provar que Deus usa quem Ele quer, que Ele pode usar até um pai de santo. E essa noite eu fui usado. Agora, se foi Deus, se foi meus orixás, eu já não posso dizer para vocês. Porque para mim, meus orixás é o mesmo Deus que vocês. O pastor foi tirado de lá do campo de Várzea Paulista. Acabou com a igreja. Acabou com a igreja. Eu tenho que comprovar isso se você achar que é mentira. Então, a mentira do púlpito para quê? Há uma diferença enorme entre saber sobre Jesus, vir aqui, pregar a Bíblia toda, explicar a Bíblia todinha. Endemoniado sobe aqui e prega também. Endemoniado sobe aqui e canta também. Endemoniado senta aí, participa do culto, toma ceia. Endemoniado vai na casa dos outros e ora para os outros. Há uma diferença ter uma vida entregue verdadeiramente a Jesus. A segunda coisa, claro, eu continuo. É possível conhecer sermões e não conhecer intimidade com Deus? É. É possível conhecer versículos e não viver em submissão a esses textos bíblicos? É. É possível conhecer manifestações espirituais e não ter relacionamento com Deus? É. É possível vir aqui ganhar um monte de gente para Jesus
e não ter vida com Jesus? É possível liderar uma igreja com 50 mil pessoas, com 10 mil pessoas, com 1.000 pessoas, com 100 pessoas, e não ter intimidade com Jesus? Como que o senhor fala isso que é possível? Ora, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, não é pensar, que me diz, e isso é público, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Tem muita gente que carrega título de pastor, mas de pastor não é não. Tem muita gente que junta em torno de si um grupo de gente que gosta dele ou dela, mas não tem nada de validação espiritual. Tem que descer lá para o banco, tem que renunciar aos títulos, deixar o Espírito de Deus quebrantar coração, ir lá para a cara do pó, se auto-questionar, se converter verdadeiramente, dizer para todo mundo que está em volta, segue, aqui está minha esposa, cadê minha esposa? Está lá no fundo lá. Eu tenho um testemunho para dar a vocês. Eu tenho foto, se vocês quiserem, e eu mostrei essa foto para o meu irmão viu essa foto essa semana. A minha primeira igreja aconteceu num restaurante de uma mulher em Curitiba. Em Curitiba, ano 2009. 40 pessoas numa reunião. 40 pessoas. Entre eles, 5 empresários. Dos 5, 3 disseram, abre a igreja que nós pagamos aluguel. Abre a igreja que a gente paga salário do senhor. Fiz o primeiro culto, 3 pessoas. Eu lembro certinho o nome. O Lito, a mulher dele e a filha, que era o marceneiro. No segundo culto, da casa dele, fomos para a casa dessa família com 5. De 3 foi para 8. Terceira reunião, fomos para esse restaurante, chegou 15. A quarta, tinha quase 40 pessoas. Um dia orando, o Senhor falou para mim assim, você não é pastor. Direciona esse povo para um pastor cuidar. Porque você não vai cuidar, você vai encher a cabeça dessas pessoas de acho isso, acho aquilo. Essas pessoas não vão ser pastoreadas, essas pessoas vão rodear o seu umbigo. Entrega, na hora, o pastor amigo meu, Henrique, da Igreja Presbiteriana Renovada, liguei para ele e falei, pastor, o senhor quer quarta-feira que vem na cela? Ele falou, quero. Foi lá, chegou lá na cela, no meio de todo mundo, falei, irmãos, eu não posso continuar com esse trabalho, eu sou missionário, eu prego, planto igreja, então eu vou deixar vocês na responsabilidade do pastor Henrique, estou transferindo vocês para a responsabilidade dele, porque Deus pediu isso para mim, eu não sou pastor. Todo mundo me chamava de quê? De pastor. O fato de uma convenção de homens, ou eu mesmo, vim aqui, catar óleo, derramar sobre a sua cabeça, emitir um diploma e dizer você é pastor, não valida ministério de ninguém, de absolutamente ninguém, pois a Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Pastor tem que ter um coração quebrantado, rendido aos pés do Senhor. Um dos princípios do ministério pastoral é a humildade em reconhecer onde é o seu lugar no reino. E o lugar da vida de um pastor não é na galeria de cima. O lugar da vida do pastor é no lugar mais baixo da galeria. Qualquer um pode se dizer pastor. Por quê? Porque uma coisa é conhecer o nome de Jesus, a outra coisa é fazer o nome de Jesus ser conhecido através de você. Pastor de verdade sabe perdoar, pastor de verdade ama, pastor acolhe, pastor ele se humilha para que o outro seja honrado. Pastor não é fofoqueiro, pastor não é intrigueiro, pastor não joga uma pessoa contra outra pessoa, pastor suporta, pastor se cala, pastor não se esconde, aparece, pastor assume, põe a cara para bater, pastor é o primeiro a dizer, na minha ovelha não bate em mim. Pastor de verdade prega a Bíblia. Pastor é perfeito? Não, ele erra.
Tem áreas da vida dele que precisa ser consertada? Tem. Mas ele não tem vergonha, ele não se esconde atrás de púlpito. Pastor de verdade, ama a palavra e ensina aquilo que ele vive. Portanto, viva o Jesus que você conhece. Porque você, uma vez conhecendo, não vai ser deixado levar pelo Jesus que qualquer um conhece. Eu fico abismado de ver como os crentes de hoje se surpreendem com as novidades da internet. O cara pregou bonito, fez um corte bonito, isso é para mim. Isso é de Deus. Esses dias atrás eu fiz uma visita, eu a Sueli. Aí, vou falar aqui, tá? Aí, a pessoa deve estar assistindo, Deus abençoe sua vida. Se você estiver assistindo também, segura essa no seu colo. Ah, porque eu acompanho o Bispo Bruno. Não precisa nem falar quem é esse tal de Bispo Bruno. O maior youtuber da internet, você tem quase 80 milhões de seguidores. Eu oro com o Bispo Bruno todo dia. Eu vou dormir com o Bispo Bruno, o sermão do Bispo Bruno. Então acho que não precisa de igreja. Eu falei, na hora que seu filho adoecer, liga para o Bispo Bruno. Na hora que o seu filho adoecer, liga para o Bispo Bruno. Fala para o Bispo Bruno na sua casa. Na hora que você entrar em crise com seu marido, pede para o Bispo Bruno vir conciliar você. É difícil, né, pastor? Eu falei, é. Não adotem pastores da internet. Cuidado com esse negócio. O Bispo Bruno tem as ovelhas dele lá, na igreja dele lá. Tem sido instrumento de Deus, o evangelho sendo pregado, não tem nada contra o Bispo Bruno. E eu não estou usando esse texto para dar recado em ninguém, não. Ah, ele está falando isso porque saiu gente daqui. Não estou, não. Eu não estou. Vou deixar bem claro. Eu não sou homem de mandar recado. Amém ou não? Antes de ser pastor, eu sou homem. Eu não sou homem de mandar recado. Se eu tiver que chamar algum pastor que passou por aqui de falso profeta, eu vou nele direto e falo na cara dele. Não é para nenhum que passou aqui. Eu estou usando o texto. Graças a Deus aqui, graças a Deus estou em paz quanto a isso. Eu estou usando a Bíblia. Eu estou corrigindo isso porque sai daqui. Porque, falou, pastor, mandou o recado lá para o pastor. Em nome de Jesus, Satanás. Eu não aceito isso. E esses dias, chegou no meu ouvido que tem gente aqui pegando coisa daqui, levando para a pastora Cláudia, para você quem lá de lá da outra igreja, seja da onde que for. Se você é amigo da pastora Cláudia, do pastor Ricardo, continue a sua amizade com eles. São pessoas abençoadas. Não tenho nada contra a vida deles, eu amo eles. Mas faz um favor para mim, o que menos eles querem é gente pegando coisa aqui e levando para eles lá. É o que menos eles querem. Se tiver alguém fazendo isso aqui, porque o pastor William falou isso, porque o pastor Wilson falou, porque o Gustavo, em nome de Jesus, Satanás que está na sua vida vai sair, você vai ser exposto. Porque eu fiquei sabendo que ele está magoado com você. Na hora certinha você vai ver o pastor Ricardo pregando aqui. Quem crê diz amém. Porque é assim que um pastor faz. Misericórdia, aquilo que nos une é muito maior que aquilo que nos separa. Então, vou deixar claro já. Vou deixar claro. Se eu souber quem é, o chicote vai morrer no ombro. Vamos correr. Tem que parar com isso. Velho.
Se tiver alguém aqui, né? Segundo, eles queriam a autoridade de Paulo, mas não queriam ter uma vida de Paulo. Eles viram Paulo expulsando demônio, mas não viram as lágrimas de Paulo. Muitas vezes quer estar no meu lugar, quer estar no lugar do pastor Moacir, quer estar no lugar do pastor Leomar, quer estar no lugar do bispo Macedo, quer estar no lugar do pastor Valdemiro, quer estar no lugar do pastor fulano aqui da Rua de Baixo, da congregação ali, do pastor Luiz Márcio. Muito quer estar no lugar desses pastores, mas não quer ter a vida que esses caras têm. Não quer ter a vida que nós tivemos, de lágrimas, de choro. Ver Paulo fazer milagres extraordinários, você não tem ideia o que Paulo passou na Arábia por 3 anos sozinho, sendo ministrado pelo Espírito Santo. Choro em cima de choro. Jesus sendo o mestre dele, ensinando ele 3 anos na Arábia, sozinho. Aí ele desce e entra em Jerusalém, depois de convertido. Presta atenção aqui a linha do tempo. Ele se converte em Damasco, vai para a Arábia. Na Arábia fica 3 anos, sai da Arábia, chega em Jerusalém, fala, agora eu vou fazer a obra, agora eu vou ajudar a igreja. Chega em Jerusalém, Pedro vira para ele e fala, volta para a sua cidade que a gente não precisa de você. 10 anos em Damasco, orando, servindo lá como pedreiro, como consultor de tenda, pagando um preço. 10 anos depois, Barnabé vai buscar Paulo, chega lá, vamos embora, chegou a sua hora de ir, o Espírito Santo chamou. Barnabé, na hora que ele está saindo, Barnabé dá mala para ele, você vai levar minha mala, você vai ser meu auxiliar. Mais 3 anos servindo o pastor Barnabé. Paulo foi perseguido, apedrejado, foi vítima de picada de cobra, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso várias vezes, não uma só, Paulo foi açoitado várias vezes, não uma só. Paulo foi julgado sem ninguém no seu julgamento. Paulo passou uma luta terrível. Aí chega esses caras que quer ser Paulo. Então muito me impressiona quando chega alguém aqui que vou fazer igual o pastor Ira faz. Eu vou dirigir igual o pastor Ira dirige, vou pregar igual o pastor... Meu irmão, cada um tem um dom que Deus deu. Mas eu tenho uma história. Eu não caí de paraquedas aqui, pastor Wilson não caiu de paraquedas aqui. Nós não caímos de paraquedas aqui não. Respeite o dom que Deus te deu. E respeite o dom que Deus deu para o outro. Viram os milagres, mas não conheceram as suas renúncias. Viram a sua autoridade pública, mas não conheciam a sua vida de entrega. Viram a autoridade que ele tinha, mas não sabiam o quanto ele buscava o Senhor em oração. Querem resultado espiritual sem pagar o preço da vida espiritual. Muita gente é assim, quer viver milagres, mas não paga o preço para viver esse milagre. Muita gente é assim, infelizmente muitas pessoas é assim. Querem autoridade, mas não se submete. Querem unção, mas não ora. Quer poder, mas não tem vida em santidade. Quer púlpito, mas não tem vida particular com Deus. Quer resultado sem conhecer o processo. Tem processo. Há um processo. Se você me perguntar, depois de 20 anos de ministério pastoral, completo 21, você está preparado? Estou não. Você se acha pronto? Não estou. Eu erro demais. Eu erro pra caramba. Se você dizer, pastor, tudo que você fez aí nos últimos 6 meses, você faria de novo? De forma alguma. Eu errei mais do que acertei. Você faria do mesmo jeito? Não, não faria. Faria totalmente diferente. Você trataria as pessoas do mesmo jeito que você tratou? Não, trataria totalmente diferente. Você falaria do jeito que você falou? Não, falaria totalmente diferente. E por que você está admitindo isso? Porque eu ainda estou no processo. E quando alguém chega para mim e fala, o fulano está triste com você, está magoado, eu falo, tem motivo para isso. Por mais que eu não concorde o motivo dele, ele tem motivo. Ou ela tem motivo. Não queira carregar publicamente uma autoridade que você não construiu no secreto com Deus. Não queira carregar uma vida de quem você não é. Eu sou um homem de Deus, por quê? Porque eu prego. Será? Eu sou homem de Deus, por quê? Porque eu canto. Será? Eu sou homem de Deus, por quê? Porque eu sirvo ceia.
Será? Eu sou homem de Deus, por quê? Porque eu toco teclado. Será? Eu sou homem de Deus porque eu fico na porta. Será? Será que você é homem de Deus, mulher de Deus? Não tente viver uma experiência espiritual que não é sua. A fé do seu pastor não substitui a sua. A fé dos seus pais não substitui as suas. A fé do seu líder não substitui a sua. A oração do seu pastor não substitui a sua. A intimidade do seu pastor não substitui a sua. A intimidade do seu marido não substitui a sua. A intimidade do seu esposo, da sua esposa, não substitui a sua. Você precisa desenvolver a sua própria caminhada com Deus. Você precisa desenvolver a sua própria caminhada com Deus. Há muitos pais que vão ficar e vão ver os seus filhos subir. Há muitos filhos que vão ficar e vão ver seus pais subirem. Há muita igreja que vai subir e muitos pastores vão ficar. Quer viver o resultado de Paulo? Então procure entender a entrega de Paulo. Quanto você tem jejuado? Quanto que você tem orado? Pelo seu filho? Quer que as coisas mudem na vida do seu filho, da sua filha? Você tem orado quanto por ele? Por ela? Você tem jejuado quanto? E jejuar não é fazer dieta, não. Essa conversinha, não tirei Coca-Cola. Não tirei, agora é só jejum do Daniel. Não como certas comidas. Vai jejuar, meu irmão. Vai beber água só. É água, é jejum mesmo. E oração. Porque jejum sem oração é dieta. Está jejuando pela sua família? Meu negócio está em crise. Está jejuando em favor do seu negócio? A Bíblia diz que há demônios que só saem através de jejum e oração. O púlpito revela aquilo que no secreto foi construído. O meu púlpito não é esse aqui. O meu púlpito é quando eu desço daqui. O seu púlpito é o dia a dia seu, no dia a dia na labuta, aí com seus amigos, com a família. Esse é o seu púlpito. Então vamos lá. Primeiro, existe diferença entre conhecer o nome de Jesus e conhecer Jesus. Segundo, eles queriam a autoridade de Paulo sem ter a vida de Paulo. Terceiro, o inferno sabia que era Jesus. Ah, sabia mesmo. Versículo 15 do capítulo 19. Um dia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. E durante o próprio ministério de Jesus, ele deixa claro isso. Vai para mim em Marcos, capítulo 1, verso 24. Correr, Marcos 1, 24. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Os demônios manifestados num jovem. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes aqui para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio sabe quem é Jesus. Ah, sabe. Portanto, nenhum conhecimento intelectual significa conhecer Jesus. O que de fato me faz conhecer Jesus é a relação que eu tenho com Jesus. Até o diabo sabe quem é Jesus, e tem crente que não conhece Jesus. Impressionante. Segundo, o inferno também conhecia Paulo. Versículo 15, capítulo 19. Um dia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo. Paulo era conhecido no inferno. O mundo espiritual conhecia Paulo. Por quê? Porque a autoridade de Paulo vinha de Jesus. Paulo era um homem rendido, Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de palavra, Paulo era um homem que era sim, sim e não, não. O que passar disso é do diabo. Por isso a pergunta que provoca nós, eu e você, é a seguinte: quem somos? Versículo 15, capítulo 19. Um dia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você quem são? Quem são vocês? Sabe por que o diabo não conhecia esses caras? Porque não havia identidade espiritual nesses caras. Não havia autoridade nenhuma nesses caras. Deixa eu falar aqui, olha aqui para mim. Não fedia nem cheirava.
Quem é você? Eu acabo com você. É 2 minutos. Não tinha autoridade espiritual, não tinha identidade espiritual. Eles tentaram enfrentar uma batalha espiritual usando a experiência dos outros. Vem cá, batalha espiritual existe. Batalha espiritual existe, é real. Batalha espiritual existe. Quem é você? Eu não estou perguntando o seu cargo. Quem é você diante de Deus? Não estou perguntando o seu cargo, não estou perguntando que igreja você faz parte, não estou perguntando quantos anos você frequenta a igreja, não estou perguntando quanto você conhece a Bíblia, se você sabe pregar, se você sabe tocar. Quem é você diante de Deus? Porque o que você é diante de Deus é o que o diabo sabe sobre você. Você é conhecido pelo diabo mediante ao quanto você é conhecido por Deus. Quanto mais Deus te ama, quanto mais íntimo você é de Deus, mais o diabo sabe quem é você. Nossa identidade não está na nossa reputação. Nossa identidade está na nossa filiação. Não, eu sou um homem justo, eu sou um homem correto. Eu pago minhas contas em dia, eu faço certinho, dou meus dízimos. Meu irmão, isso é obrigação, é dever. Não é a reputação que me faz íntimo de Deus, é a entrega. Nossa identidade não está na reputação, e sim na nossa filiação. João vai dizer, capítulo 1, versículo 12: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Para encerrar, nossa autoridade não está na identidade, sim na intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, mais íntimo. Quanto mais íntimo, mais autoridade. Quanto mais íntimo, mais poder. Quanto mais íntimo, mais autoridade. Quanto mais íntimo, mais poder. E eu concluo. Esse louvor pode vir, por gentileza. Quem você é? Quem você é diante do Senhor? Então, se um dia você for questionado de novo, quem você é diante do Senhor? Quem você é para Deus? Não responda, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou membro da Igreja Batista Manancial, eu sou cristão há 20 anos. Existe uma resposta muito mais importante. A resposta é essa aqui, ó. Eu pertenço a Jesus. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Se coloca de pé, aplaudindo a Jesus.